No quadro Saúde para Você de hoje, nós vamos falar sobre a importância da consulta médica antes de começar uma atividade física. As academias, por exemplo, pedem que seja respondido um questionário sobre o histórico de doenças, mas não têm exigido as consultas médicas dos seus alunos. Andréia pratica musculação há 4 anos. Antes de iniciar os treinos, teve o cuidado de procurar o médico. Muitas vezes as pessoas procuram as academias na busca de um corpo perfeito e acaba negligenciando esse processo que é de suma importância para a saúde da gente, tá? Então, assim, aliar a atividade física com o acompanhamento de um profissional também é bem importante. A atividade física traz inúmeros benefícios à saúde. Como envolve esforço, requer que o praticante esteja apto a enfrentar os exercícios. O coração é muito exigido. A legislação não exige a apresentação de laudos de exames no ato da matrícula em academias, por exemplo. Normalmente, o aluno passa por avaliação física e responde a questionário sobre histórico de patologias desenvolvidas ao longo da vida e fatores de risco como alcoolismo e tabagismo. Mas nada supera a avaliação médica. Muito importante passar pelo médico, né, fazer um exame médico e aí sim você procurar a academia. Por quê? Porque o médico, ele é que vai, né, autorizar se você está apto ou não à prática de atividade física. A idade do corpo não define o grau de importância da avaliação cardiológica. Mesmo para os pequenos, ela é importante. Nessa academia infantil, os professores recomendam. A gente acha que porque a criança está muito novinha ainda, está em desenvolvimento, não tem problema nenhum. Mas é importante sim que tenha essa questão do exame, da avaliação, principalmente nas crianças que estão com sobrepeso. A academia trabalha com crianças de 2 a 11 anos de idade. Os exercícios se confundem com brincadeiras e os alunos seguem naturalmente. As atividades estimulam o desenvolvimento motor, equilíbrio, força, autoconfiança e ainda combatem o sobrepeso. Sofia, de 4 anos, adora. O pai fez todos os exames antes de matricular a filha e se mostra tão satisfeito quanto ela. Nós achamos que o melhor caminho é esse, é colocá-la em atividade, fazer exercícios, aprender desde agora a condicionar o seu corpo. E para isso nós submetemos a esses exames clínicos antes de vir para a academia. E eu da mesma forma, inclusive fiz até aquela esteira ergométrica para avaliar. Depois que foram registrados alguns casos de mortes, mal súbito dentro de academias, Eli Lopes, essa preocupação parece ter aumentado, pelo menos entre os instrutores, professores e seus alunos, né? Tem que respeitar os limites, né, do próprio corpo, saber até onde você pode ir em cada atividade. A partir daí, com o exame na mão, é que eu acho que a pessoa está apta a fazer uma atividade física, porque exige muito do coração, João. Exige muito, mas é justamente essa questão. Qual é o limite do nosso corpo? Como descobrir esse limite? Nós estamos recebendo aqui no estúdio o médico Maurício Paes Landim, cardiologista, que vai conversar com a gente, tirar as suas dúvidas também que você trouxer para nós. Doutor Maurício, seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Bom, primeiro, qual o problema que o senhor vê e aí os médicos veem nessa anamnese, nessas fichas que são preenchidas pelos alunos que se matriculam nas academias? Bom, essas fichas, elas têm a sua importância, né? Porque o educador físico, ele passa a ter um conhecimento, principalmente de um histórico possível que o aluno que até então era sedentário, que quer começar uma atividade física. Evidentemente que agudamente, é importante deixar claro que agudamente a atividade física aumenta o risco de um evento cardiovascular, conhecido popularmente como mal súbito, ataque cardíaco. Isso quer dizer que para qualquer pessoa esse risco vai crescer? Agudamente, deixar claro isso. Mas cronicamente a atividade física se reflete em uma série de benefícios para o sistema cardiovascular. Como você avaliar agudamente se aquele indivíduo vai ter um risco de ter um ataque cardíaco durante uma atividade física que até então ele era sedentário? Aí a importância de uma avaliação clínica, uma avaliação médica, e aqui é importante deixar claro que não é o exame em si que vai liberar o doente, é uma consulta médica, né? O cardiologista, no caso, existem cardiologistas especializados em treinamento físico, ele vai fazer uma anamnese simples, escolher um histórico, fazer um exame físico que é de suma importância. Anamnese é uma entrevista. Uma entrevista médica. E um exame físico
que é de suma importância, vale inclusive para as crianças, né? O próprio pediatra ou o cardiologista pediátrico pode ser responsável por isso, e aí sim ele vai detectar a necessidade ou não de um exame mais especializado, né? Então, o indivíduo que é sedentário, que procurar iniciar uma atividade física e passa por uma avaliação médica, uma consulta, não necessariamente vai ser necessário você fazer exames complementares. Basta uma entrevista e ele pode estar apto ou não, sabendo que, mais importante ainda do que essa avaliação médica, tão importante, é que essa atividade física seja bem sequenciada, seja prescrita por um profissional especializado, um educador físico, muitas das vezes, né? Se ela for uma atividade mais intensa, como a gente está ouvindo aí na mídia, o crossfit, por exemplo, e mesmo a musculação, e que você não vai querer se tornar um atleta da noite por dia. Você precisa ter uma adaptação do seu organismo àquela intensidade da atividade física. Pessoas, telespectadores mandando perguntas aqui, doutor Maurício. Por exemplo, um deles diz que tem problemas, já teve problemas cardiovasculares, que toma medicação, mas que gostaria de fazer uma atividade física, se é recomendado, por exemplo, no caso dele. Sim, a atividade física é sempre recomendada, né? Para o indivíduo como prevenção primária, aquele indivíduo que nunca teve nenhum evento, não teve nenhuma doença cardiovascular, e também, e até principalmente para o indivíduo que já teve um evento, né? Já teve um infarto, já tem uma doença qualquer no coração. Ela é importante, sendo que na prevenção secundária, para esses indivíduos, aí sim, a participação do médico é de suma importância, a liberação médica. Secundária? Prevenção secundária é aquele indivíduo que já teve uma doença cardiovascular. Vamos dar um exemplo bem prático, um infarto do miocárdio. Então, ele teve um infarto, foi tratado, ficou bem, está curado da sua patologia, e ele vai agora se tratar para evitar um novo infarto, né? Chama de prevenção secundária. Então, é como se fosse parte da prevenção, do tratamento para evitar. A prevenção primária é aquele indivíduo que nunca teve nenhum evento cardiovascular, nunca teve nenhum infarto, e ele resolve fazer uma prevenção, ou seja, ele vai se cuidar para evitar que futuramente venha a ter. Então, nessa prevenção secundária, respondendo especificamente a pergunta, terminando de responder a pergunta do telespectador, é que o médico tem uma participação importante, onde ele vai detectar se aquele indivíduo está apto para manter uma atividade física regular e aí sim pode lançar mão de exames mais especializados nessa situação. Nós temos crianças praticando atividade. Elas também precisam se submeter a exames para garantir segurança nos exercícios? Não exames, né? Vamos deixar claro, há uma avaliação médica. Avaliação. Repetindo, por exemplo, o próprio pediatra ou um cardiologista pediátrico pode liberar, através de um acompanhamento, de um histórico clínico daquela criança, um exame físico, uma ausculta, medida da pressão arterial, ele libera aquela criança. É importante deixar claro também que o risco de uma atividade física levar a um evento agudo, um infarto, por exemplo, um mal súbito, ele aumenta com a idade. Os indivíduos, no caso do homem, acima de 40 a 45 anos, a mulher acima de 50 a 55 anos, do período perimenopáusico, os riscos de um evento cardiovascular agudamente durante uma atividade física aumenta. Daí a importância de um médico individualizar caso a caso, e tem indivíduos mais jovens que são de maior risco e indivíduos mais velhos que têm um risco não tão grande. Então, a avaliação deve ser individualizada. E aquelas pessoas, doutor Maurício, que, por exemplo, têm sobrepeso e que são sedentárias, querem começar uma atividade física, quais são os cuidados que elas devem ter nesse caso? Bom, inicialmente, avaliação médica, avaliação clínica, para se detectar a necessidade ou não de algum exame mais especializado, na maioria das vezes não é necessário, e que essa atividade física seja uma implementação lenta e gradual. Repetindo, não é a pessoa que é sedentária, que é obesa, que vai querer iniciar uma atividade física já num ritmo muito intenso, o risco de uma complicação aumenta, né? Então é importante, nesse caso, que essa atividade física seja acompanhada por um profissional especializado, um educador físico, né? E também é importante que a atividade física é um complemento para aquela perca de peso. A alimentação, a reeducação alimentar, a restrição calórica aí também é muito importante. Não adianta você querer continuar ganhando peso e se exercitar agudamente, intensamente, aí você aumenta o seu risco de uma complicação aguda. Uma caminhada, por exemplo, seria o ideal para todos que querem começar uma atividade física? É uma atividade supostamente mais leve, né? E eu aproveito até para fazer aqui a pergunta do Rodrigues. Ele pergunta se a caminhada é
pode ser feita e em que horários seria melhor fazer uma caminhada? A caminhada é o básico da atividade física, né? É a atividade física mais fisiológica que existe, né? E barata, de graça, digamos assim, né? Você pode fazer isso próximo de casa, na sua cidade. Então, ela está indicada sempre, ela é sempre bem-vinda, é sempre válida. Lógico que essa caminhada, ela precisa ter uma intensidade mínima para que ela repercuta em melhorias para o sistema cardiovascular. Como saber que ela está dentro desse... Existem recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia, as diretrizes americanas, que elas estabelecem que no mínimo meia hora por dia, no mínimo 3 vezes por semana. Menos do que isso, você vai ter um ganho muito pouco em termos de benefícios. Agora, essa intensidade, ela pode começar nessas bases, mas é importante que o indivíduo também implemente essa intensidade. Ele pode aumentar esse tempo, ele pode aumentar que ele vai se acostumando, ele vai aumentando a quantidade de exercícios. Ele vai melhorando a sua aptidão física e essa intensidade ela vai aumentando, vai aumentando e vai aumentando também os benefícios para o sistema cardiovascular. Tá certo. Eu queria agradecer ao Dr. Maurício Paes Landim, cardiologista, que conversou com a gente a respeito e tirou as suas dúvidas em relação às atividades físicas e os limites do corpo. Dr. Maurício, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço, estamos sempre às ordens.